A história o chama de Rei dos Reis, o homem que chicoteou o próprio mar. Mas a história se esqueceu de te contar sobre as mulheres que ele enterrou vivas, bem dentro do seu próprio quarto. Esta noite, não procure contos de gloriosas conquistas. Em vez disso, ouça os gritos das meninas que nunca cresceram, aquelas forçadas a chamar seu agressor de pai. Esta não é uma história sobre um trono. Esta é a história de como uma pessoa encontrou luz no fundo de um inferno vivo. O sol estava morrendo sobre as montanhas Zagros, derramando uma luz roxa azulada pelas terraças de pedra de Persépolis. Fora dos altos muros, o vento uivava, levantando tempestades de poeira que varriam a face da terra. Mas aqui, no coração do império, o ar estava parado. Era um calor estagnado e sufocante que se agarrava à pele como um sudário úmido. A própria cidade, a joia da Pérsia, prendia a respiração, esperando a noite cair. Mas para aqueles presos no santuário interior, o anoitecer não trazia alívio, apenas um silêncio mais profundo e aterrorizado. Eu estava sentada no canto da câmara de preparação, puxando os joelhos para o peito, tentando me fazer tão pequena quanto uma sombra. Meu nome é Roxana. Tenho 14 anos, com os olhos escuros e pesados da linhagem aquemênida, e mãos que aprenderam a arte da invisibilidade. Sou filha do rei, mas não possuo título, nem terra, nem futuro. Sou meramente uma peça da coleção, esperando em uma prateleira até que o dono decida me pegar. Esta noite, porém, a mão do destino não me alcançou. Ela alcançou Elara. Elara estava no centro da sala, completamente nua, tremendo apesar do calor opressivo dos braseiros. Ela tinha a mesma idade que eu, talvez um mês mais nova, com a pele da cor de amêndoa pálida e cabelos que geralmente caíam como um rio de tinta. Agora, aquele cabelo estava sendo puxado e preso pelas servas. Elara parecia menos um ser humano e mais uma boneca de porcelana que havia sido derrubada e colada de volta, frágil, vazia e aterrorizada. Duas servas pairavam ao redor dela. Eram mulheres mais velhas, seus rostos marcados com as linhas profundas de uma vida inteira passada em servidão silenciosa. Elas não falavam, não olhavam Elara nos olhos. Uma delas mergulhou as mãos em uma tigela de óleo aquecido. O cheiro de mirra e rosa intensa me atingiu instantaneamente. Um perfume enjoativo e doce usado para mascarar o cheiro de corpos não lavados, ou neste lugar, o cheiro de suor frio e azedo. Observei as mãos da serva. Elas tremiam. O óleo brilhava nos ombros de Elara, mas ela não se encolheu. Ela havia se retirado para algum lugar profundo dentro de si mesma, seus olhos fixos em um ponto no chão de mármore. Eu queria gritar com ela, dizer para ela correr, mas não havia para onde correr. As pesadas portas de cedro estavam trancadas. Queixo erguido, uma voz rouquejou das sombras perto da entrada. Era Mitrídates, um eunuco júnior designado para a vigília noturna do harém. Ele era uma criatura de carne macia e olhos duros, movendo-se com a graça silenciosa e predatória de um gato. Ele vestia os finos linhos da corte, mas sua presença era fria, desprovida de qualquer calor ou piedade. Ele bateu uma bengala longa e fina na palma da mão. Elara ergueu o queixo. Uma única lágrima escapou, traçando uma linha limpa através do óleo em sua bochecha. A serva rapidamente a enxugou, seu próprio medo palpável. Apresentar um presente choroso ao rei era convidar a morte. Ela está pronta. A serva sussurrou, sua voz mal audível. Mitrídates assentiu. Ele não ofereceu uma palavra de conforto. Ele simplesmente abriu a porta. A escuridão do corredor além parecia engolir a luz da sala. Elara deu um passo à frente, suas pernas rígidas, andando como uma prisioneira para a forca. Quando a porta se fechou, o silêncio que voltou para a sala era pesado o suficiente para esmagar ossos. Eu não conseguia respirar. O cheiro das rosas me dava ânsia. Eu precisava de ar. Precisava estar em qualquer lugar,
Menos aqui. Esperei até que as servas começassem a limpar as tigelas, distraídas por seu próprio alívio de que a tarefa havia terminado. Saí sorrateiramente pela passagem dos serventes, movendo-me descalça sobre a pedra fria. Eu conhecia o layout do harém melhor do que os arquitetos que o construíram. Conhecia os pontos cegos onde os olhos dos eunucos não alcançavam. Me encontrei no antigo balneário, uma seção do palácio que havia caído em desuso anos atrás, quando os novos e mais grandiosos banhos foram construídos para as esposas. Aqui, o ar estava úmido e cheirava a mofo e sabão antigo. Os azulejos estavam rachados e a única luz vinha de uma alta e estreita abertura perto do teto. Deslizei pela parede, a pedra áspera cravando-se nas minhas costas. Finalmente, a barreira se rompeu. Pressionei as mãos sobre a boca para abafar os soluços que sacudiam meu corpo. Chorar era perigoso. O som era perigoso. Mas a imagem dos olhos mortos de Elara me assombrava. Minha mão roçou na parede enquanto eu chorava, os dedos arranhando a argamassa úmida. Senti algo se mover, uma pedra solta perto do chão, logo atrás da bacia de água. Era um hábito meu, um tique nervoso, de mexer em coisas, fios soltos, tinta descascada, pedras soltas. Enfiei minhas unhas e soltei o tijolo. Eu pretendia apenas encontrar um espaço oco para esconder uma pequena pedra polida que havia encontrado no jardim, um pequeno pedaço de rebelião. Mas o espaço não estava vazio. Meus dedos roçaram em algo macio. Tecido. Eu o puxei. Era um feixe de linho áspero, manchado de marrom e rígido com a idade. Meu coração batia contra minhas costelas como um pássaro preso. Desembrulhei-o lentamente. Dentro jazia um grampo de cabelo de prata. Parei de respirar. O grampo tinha a forma de um pavão, suas penas da cauda incrustadas com pequenas pedras de lápis lazuli. Eu conhecia este grampo. Havia escovado o cabelo que ele segurava 1000 vezes. Pertencia a Atossa, minha irmã mais velha. Atossa que havia desaparecido há 1 mês. Os eunucos nos disseram que ela havia sido escolhida para uma alta honra, casada em segredo com um sátrapa nas províncias do norte para garantir uma aliança leal. Disseram que ela havia partido durante a noite, chorando de alegria. Eu encarei o pano na minha mão. As manchas marrons não eram lama, eram cobre e ferro. Eram sangue seco. A mentira se desfez em minhas mãos. Não houve casamento. Não houve viagem para o norte. Atossa nunca havia deixado o palácio. Ela havia sido levada para o quarto do rei, assim como Elara, e o havia desagradado. E então, ela havia sido apagada. Agarrei o grampo ensanguentado ao meu peito, a prata fria cravando-se na minha pele. As lágrimas pararam instantaneamente, substituídas por um calafrio que começou na minha medula. O harém não era um lar. Era um matadouro embrulhado em seda. E eu era apenas mais um cordeiro esperando a faca do açougueiro. O sol da manhã não trazia calor ao salão do silêncio. Ele apenas trazia a luz necessária para os eunucos verem nossos erros. Estávamos ajoelhadas no chão de calcário. Éramos 20 de nós. Uma fila de cabeças curvadas e espinhas trêmulas. Estávamos aqui desde a última troca de guarda, horas antes do amanhecer. Meus joelhos já não faziam parte do meu corpo. Eram nós gritantes de fogo e gelo, rangendo contra a pedra implacável. Mas eu não me movi. Mover-se era convidar a bengala. O ar no salão era frio, deliberadamente. Isso nos mantinha acordadas. Isso nos mantinha alertas. Passeando diante de nós estava Aspa-Mitres. Ele era o eunuco Mor, o guardião das chaves do rei e dos segredos do rei. Era um homem alto, anormalmente alto, com membros que pareciam muito longos para o seu torso. Seu rosto era uma máscara sem pelos de pele empoada, lisa e sem rugas, tornando impossível adivinhar sua idade. Ele vestia mantos cor de açafrão que farfalhavam como folhas secas, o único som na vasta câmara abobadada. Você está respirando muito alto. Aspa-Mitres sussurrou.
Sua voz era suave, sibilante, como uma cobra deslizando sobre a areia. Ele parou atrás de uma garota 3 lugares abaixo de mim. Ouvi o assobio da bengala antes de ouvir o impacto. Pancada. Um suspiro agudo e abafado seguiu. Então, silêncio imediato. A garota não gritou. Ela sabia o que fazer. O Rei dos Reis não exige seu barulho. Aspamitris discursou, retomando seu ritmo. Ele não exige sua conversa. Ele não exige suas lágrimas. Lágrimas são um insulto. Chorar em sua presença é sugerir que o paraíso que ele oferece é insuficiente. É traição. Eu encarei os padrões intrincados no chão de mármore, forçando minha mente a se desvincular da dor nas minhas pernas. Pensei no grampo de cabelo ensanguentado escondido na parede do balneário. Pensei em Atossa. Ela o havia chorado? Foi esse o seu crime? Vocês não estão aqui para serem esposas. Aspamitris continuou, sua sombra caindo sobre mim. Vocês não estão aqui para serem mães. Vocês são vasos. Vocês são arte. Quando o rei olha para vocês, ele deve ver perfeição. Uma estátua não reclama. Uma estátua não se encolhe. Uma estátua não tem necessidades. Vocês devem se tornar mármore vivo. Essa era a verdade distorcida de nossa existência. Xerxes, em sua crescente loucura, havia se cansado da conexão humana. Humanos eram bagunçados, tinham demandas, famílias e traição em seus corações. Ele queria a beleza de uma mulher, mas a obediência de um objeto. Ele queria bonecas. Ao meu lado, ouvi um chiado suave e rítmico. Era Shireen. Ela era a mais jovem entre nós. Mal tinha 12 anos, uma menina delicada com olhos grandes demais para o rosto e pulsos que pareciam quebrar sob o peso de suas pulseiras de ouro. Ela havia sido trazida para o harém há apenas uma semana, arrancada de uma família nobre menor nas províncias. Ela ainda não havia aprendido a arte da invisibilidade. Eu podia ver Shireen balançando pelo canto do olho. Sua pele era da cor de cinzas. Ela estava exausta, seu espírito quebrando sob a tensão do silêncio. Aguente firme, eu respirei. A palavra se formando em meus lábios sem som. Não caia. Por favor, não caia. Aspamitris virou-se no extremo da fila. Ele começou a caminhar de volta em nossa direção. Shireen soltou um pequeno e patético gemido. Foi involuntário, o som de um cachorrinho chutado no escuro. Os mantos cor de açafrão pararam de se mover. Quem? Aspamitris perguntou. Quem ousa interromper a perfeição? Shireen estava tremendo violentamente agora. O terror a estava despedaçando fisicamente. Ela não conseguia mais aguentar. Seu corpo, privado de sono e paralisado pelo medo, simplesmente desistiu. Ela desabou para o lado. Não foi um desmaio gracioso. Ela atingiu a pedra com um baque nauseante, seus pequenos membros emaranhados em sua túnica de seda. Meu corpo se moveu antes que minha mente pudesse impedi-lo. Foi um instinto nascido da irmandade que compartilhávamos nesta gaiola. Quebrei minha postura, estendi a mão, agarrando o atuombro de Shireen para puxá-la, para firmá-la, para esconder sua fraqueza antes que a sombra nos alcançasse. Levante-se! Eu sibilei. Uma bota atingiu minhas costelas. O ar saiu dos meus pulmões em uma onda de agonia. Fui jogada para trás, esparramando-me no chão frio. Aspamitris estava sobre nós. Ele não parecia zangado. Isso teria sido humano. Ele parecia entediado. Com um leve chute, ele afastou Shireen de mim. Ela rolou pela pedra como uma boneca de pano descartada, fraca demais para sequer proteger o rosto. Compaixão, disse Aspamitris, olhando para mim com olhos como vidro preto. É uma falha. Sugere que você acredita que esta criatura merece algo melhor que seu destino. Sugere que você questiona a ordem das coisas. Ele ergueu a bengala. Eu me encolhi, esperando o golpe, mas ele não me atingiu. Ele apontou a ponta da bengala para Shireen, que soluçava silenciosamente no chão, seus ombros arqueados. Olhe para ela, ele comandou. Ela está quebrada.
O rei não tem uso para coisas quebradas. E você, Roxana? Você tentou consertá-la. Você acha que pode salvá-la? Ele se inclinou, o rosto a centímetros do meu. Eu podia sentir o cheiro de hortelã em seu hálito, mascarando o apodrecimento de seus dentes. Você nem consegue se salvar, volte a se ajoelhar. Eu queria arrancar os olhos dele. Queria gritar que ele era um monstro, que éramos carne e osso, não pedra. Mas a imagem do grampo de cabelo ensanguentado brilhou em minha mente. Rebelião era morte. A sobrevivência era a única vingança. Lentamente, agonizantemente, me levantei. Minhas costelas latejavam a cada batida do coração. Endireitei as costas. Fixei meus olhos na parede. Voltei à posição da estátua. Bom, Aspamítres murmurou, endireitando-se. Talvez ainda haja esperança para você. Ele sinalizou para 2 guardas que estavam perto da porta. Eles vieram, pegaram Shirin pelos braços e a arrastaram para fora. Os pés dela arrastavam-se inutilmente no chão. Ela olhou para mim uma última vez. Um olhar de súplica pura e aterrorizada. Não olhei para trás. Não estendi a mão. Olhei diretamente para a frente, meu rosto uma máscara de pedra. Por dentro, porém, o medo havia desaparecido. Havia se queimado no lampejo de dor de sua bota. Em seu lugar, algo frio e duro se instalava em meu peito. Eu aprenderia a lição deles. Eu me tornaria a estátua que eles queriam. Eu seria silenciosa. Eu seria perfeita. E um dia, quando eles menos esperassem, a estátua se moveria. O silêncio que fomos treinadas a aperfeiçoar foi quebrado não por um sussurro, mas pelo trovão do ferro. Começou nos portões externos, um rugido rítmico e rangente que vibrava pelos pisos de calcário do harém. Era o som de 10.000 imortais marchando em derrota. O rei havia retornado. Ele não retornou com os despojos de Atenas ou as cinzas de Esparta. Trouxe de volta apenas a poeira da estrada e uma escuridão que parecia engolir as tochas nos corredores. O harém, geralmente um lugar de tédio lânguido e aterrorizante, transformou-se instantaneamente em uma fortaleza sob cerco. As pesadas portas de cedro estavam trancadas por fora. Os eunucos, geralmente tão compostos em sua crueldade, moviam-se com movimentos frenéticos e bruscos, seus olhos arregalados com um medo que espelhava o nosso. Cabeça baixa, olhos baixos, não respire a menos que seja ordenado. Aspamítres sibilou, sua voz sem sua arrogância suave habitual. Fomos levadas para o grande salão do harém, o mesmo lugar onde havíamos aprendido a ser estátuas. Mas esta noite não éramos estátuas. Éramos os últimos resquícios de um ego em ruínas. As portas se abriram de repente. Xerxes entrou. Eu havia visto pinturas do meu pai. Nelas, ele era um gigante. Uma divindade dourada sentada em um alto trono enquanto o mundo se ajoelhava. O homem que tropeçou na sala não era um deus. Ele era uma ruína. Sua barba, geralmente oleada e cacheada, estava emaranhada de sujeira. Sua túnica, tingida com o roxo dos caracóis tírios, estava manchada de vinho e suor. Mas foram seus olhos que congelaram o sangue nas minhas veias. Estavam avermelhados, selvagens, e se moviam rapidamente pela sala como se ele estivesse cercado por assassinos invisíveis. Ele carregava um pesado aquinaques, uma espada persa curta, arrastado frouxamente em uma mão, a ponta de metal raspando uma linha irregular pelo chão polido. Eles pensam que podem rir, Xerxes murmurou, sua voz um rosnado baixo que ecoou até o fundo da sala. Ele brandiu a espada de repente, esmagando um vaso de porcelana cheio de lírios. O estrondo foi ensurdecedor. Água e flores se espalharam como sangue pelo mármore. O mar riu. Os gregos riram. Vocês riem? Ele se virou encarando a fila de Nosti, suas filhas, suas posses. Não, grande rei. Os eunucos coraram, caindo de bruços. Xerxes os ignorou. Ele nos queria. Ele avançou em direção à fila, trazendo consigo o cheiro de vinho azedo e medo estagnado. Ele procurava algo para quebrar, algo que não revidasse,
para provar que ainda era o mestre do mundo. O mundo lá fora é caos. Ele anunciou, aproximando-se de uma garota chamada Pari, que estava 5 lugares abaixo de mim. Pari estava tremendo. Xerxes se inclinou, inalando o cheiro do medo dela. Mas aqui eu sou o sol. Eu sou a ordem. Ele se moveu pela fila, não olhava para rostos, olhava para propriedades. Ele agarrou uma garota pelos cabelos, inclinando a cabeça dela para trás para inspecionar seus dentes como um negociante de cavalos. Então a empurrou com um grunhido de desgosto. Fraca demais. Ele cuspiu. A Pérsia é fraca porque seu sangue é ralo. Meu coração martelava contra minhas costelas, um tambor traiçoeiro no silêncio. Seja pedra, eu disse a mim mesma. Seja o mármore. Fixei meu olhar no bordado de ouro de sua túnica, recusando-me a encontrar seus olhos. Travei os joelhos. Prendi a respiração. Ele parou na minha frente. O ar ao redor dele era quente, irradiando a febre de um homem consumido por seu próprio fracasso. Eu vi suas botas, cobertas pela lama de uma longa retirada. Eu vi o tremor na mão que segurava a espada. Olhe para mim, ele comandou. Não foi um grito, foi um sussurro, perigoso e íntimo. Lentamente, lutando contra cada instinto que me gritava para correr, levantei meus olhos. Por um momento, a loucura em seu rosto vacilou. Ele me encarou e eu vi um lampejo de reconhecimento. Não de um pai reconhecendo uma filha, mas de um homem reconhecendo um espelho. Você. Ele respirou. A espada subiu. O aço frio pressionou contra a pele macia sob meu queixo. Era afiada, terrivelmente afiada. Senti a mordida do metal, uma linha quente e ardente, enquanto uma única gota de sangue brotava e escorria pelo meu pescoço. Eu não pisquei, não me encolhi. Mantive seu olhar com o olhar morto e vazio que havia aperfeiçoado no chão ajoelhada. Xerxes se inclinou mais perto, suas pupilas dilatadas. Ele não estava vendo Roxana. Ele estava se vendo. A arrogância, a desafio, a escuridão que ele havia transmitido através de seu sangue. Ele viu a própria coisa que mais odiava. Seu próprio reflexo, encarando-o de volta, julgando-o. Esta, ele sussurrou. Um sorriso distorcido curvando seus lábios. Esses olhos são muito parecidos com os meus. Ele pressionou a lâmina com mais força, apenas o suficiente para deixar o medo provar o sangue, mas não o suficiente para matar. Ainda não. Vejo o fogo aí dentro, ele disse, sua voz tremendo com uma mistura de aversão e fascínio. E o fogo deve ser controlado, ou deve ser extinto. Ele retirou a espada abruptamente, limpando meu sangue na manga. Virou-se para Aspamitris, que ainda estava prostrado no chão. Fique com esta, Xerxes latiu, apontando a lâmina ensanguentada para mim. Ela pensa que é ferro. Veremos se ela derrete. Ele se virou e saiu furioso do salão, deixando o vaso quebrado e o cheiro de terror em seu rastro. Quando as pesadas portas se fecharam, selando-nos de volta na escuridão, levei a mão à garganta. Meus dedos saíram vermelhos. Eu já não era apenas um fantasma no harém. Eu havia sido vista, e ser vista pelo monstro era a coisa mais perigosa de todas. A intimação não veio ao amanhecer, quando a esperança é frágil, nem ao meio-dia, quando o sol é honesto. Ela veio na hora do lobo, aquela borda sangrenta do crepúsculo quando o dia já morreu, mas a noite ainda não tomou completamente seu trono. 3 dias haviam se passado desde que o rei me marcara com sua espada. 3 dias de espera em um silêncio tão denso que parecia afogamento. Quando a pesada porta de cedro de nossos aposentos finalmente gemeu ao se abrir, não precisei levantar os olhos para saber quem estava ali. Não era Mitrídates, era um par de guardas mudos, seus rostos cobertos por véus negros, ladeados por Cassandane, minha mãe. Cassandane era uma mulher cuja beleza fora corroída por 14 anos de medo, como um penhasco castigado pelo mar.
Seus cabelos, antes da cor de corvos, estavam salpicados de fios prematuramente grisalhos. Ela estava na soleira da porta, o peito arfando, os olhos arregalados e úmidos. Ela não olhava para os guardas. Ela olhava para mim. Não, ela sussurrou. Era uma palavra que ela havia perdido o direito de dizer anos atrás. Ela não está pronta. Ela é uma criança. Um dos guardas deu um passo à frente, empurrando Cassandane para o lado com a indiferença cruel que se poderia mostrar a um cão vadio. Ela tropeçou, batendo o ombro no batente da porta, mas não caiu. Ela avançou sobre mim, seus dedos agarrando meu braço com uma força nascida de puro desespero. Corra, Roxana, ela sibilou, embora não houvesse para onde correr. Não deixe que te levem. Os guardas não falaram. Eles simplesmente nos separaram. Não foi uma luta, foi um desgarramento. Fui arrastada para o corredor e minha mãe foi jogada de volta na escuridão do nosso quarto. A última coisa que ouvi foi o som do ferrolho se encaixando, trancando-a. Então, veio a batida, punho contra madeira. Um baque surdo e rítmico acompanhado por um lamento que subia e descia, rasgando o silêncio educado do harém. Thump, thump, thump. Enquanto eu era conduzida pelo corredor em direção às câmaras de preparação, a batida ficava mais fraca. Não parou porque ela desistiu. Parou porque as paredes de pedra do palácio engoliram sua dor. O silêncio que se seguiu foi pior que os gritos. Era o silêncio de uma sepultura. Fui levada à câmara de banho, mas este não era o ritual suave e perfumado que eu havia visto Elara suportar. Isso era uma anulação. As servas eram diferentes desta vez, mais rudes, eficientes, frias. Elas me despiram da túnica e me empurraram para uma bacia de água fervente. Eu ofeguei, o calor mordendo minha pele, mas mãos me seguraram. Elas me esfregaram. Usaram esponjas que pareciam lixas, esfregando minha pele até ela queimar, ficar em carne viva e vermelha. Elas não estavam me limpando. Estavam tentando esfregar para longe a sujeira da minha humanidade. Queriam lavar Roxana, a garota que se escondia em balneários e colecionava coisas quebradas, e deixar para trás apenas um recipiente digno de um deus. Elas me ungiram, não com o doce perfume de rosas das outras, mas com algo mais almiscarado, mais pesado, âmbar e civeta. Era um cheiro que se agarrava à parte de trás da garganta, animalesco e enjoativo. Então vieram as correntes. Elas não me vestiram com as sedas fluidas de uma princesa. Em vez disso, trouxeram uma bandeja de ouro. Era um entrelaçamento de finas correntes douradas, ligadas por pequenos rubis que pareciam gotas de sangue fresco. Fique parada, uma serva comandou. Elas colocaram o ouro sobre minha nudez. O metal estava frio contra minha pele, febrilmente quente. Enrolou-se em meu pescoço, cruzou meus seios e circulou minha cintura. Era lindo, inegavelmente. Mas enquanto eles fechavam as travas, senti o peso daquilo. Não eram ornamentos. Eram grilhões forjados por joalheiros mestres. Eu estava sendo amarrada em ouro, um sacrifício envolto na riqueza do império que eu nunca herdaria. Quando eu me movia, as correntes tilintavam suavemente. Um som delicado e musical que anunciava meu cativeiro a cada passo. A caminhada até o quarto do rei foi uma jornada através de um pesadelo. Os corredores estavam vazios, mas eu sentia 100 olhos em mim. Atrás da treliça de cada porta pela qual passei, eu sabia que as outras mulheres estavam ouvindo. Elas ouviram o tilintar das minhas correntes douradas e prenderam a respiração. Não havia solidariedade no harém, apenas alívio. Melhor ela do que eu. O pensamento pairava no ar, denso e venenoso. O silêncio delas era cúmplice. Era o som da sobrevivência. Chegamos às grandes portas duplas da Câmara Real. 2 imortais estavam de guarda, com suas lanças cruzadas. Eles as descruzaram à minha aproximação, não por respeito, mas por protocolo. Aspamitres estava lá, esperando nas sombras.
Ele me examinou de cima a baixo, seus olhos negros desprovidos de qualquer coisa que lembrasse uma alma. Lembre-se, ele sussurrou, sua voz como folhas secas. Você é mármore. Se quebrar, você morre. As portas foram abertas. Passei pela soleira. As portas se fecharam atrás de mim com uma finalidade que ecoou em meus ossos. Eu estava sozinha. O quarto era vasto, uma caverna de sombras e seda. O ar estava denso com o cheiro de cera de abelha e vinho azedo. Não havia janelas, apenas aberturas altas que não deixavam entrar luz. A única iluminação vinha de um aglomerado de velas grossas, queimando em uma mesa baixa perto da cama. As chamas bruxuleavam na corrente de ar, projetando sombras longas e dançantes contra a parede oposta. E lá, projetada na pedra pela luz das velas, havia uma sombra que se estendia até o teto. Era vasta, distorcida, monstruosa. Era a silhueta de um homem sentado na beira da cama, com a cabeça baixa, os ombros curvados sob o peso de um céu invisível. A sombra se moveu. O homem se levantou. Xerxes se virou para me encarar. Ele não estava usando sua coroa. Estava despido até a cintura, o peito marcado por antigas batalhas, os olhos como fossas escuras na penumbra. Ele parecia menor que sua sombra, ainda assim infinitamente mais aterrorizante. A garota com o fogo, ele murmurou. As correntes douradas em minha cintura tilintaram enquanto eu tremia. Mordi o interior da bochecha até sentir o gosto de cobre, forçando meu corpo a congelar. Eu não era Roxana, eu era pedra, eu era ouro, eu era nada. Mas enquanto ele dava um passo em minha direção, a luz das velas captou o brilho da faca na mesa atrás dele. A mesma faca que ele usava para descascar frutas, ou talvez para testar a pureza de sua linhagem. O monstro na parede pareceu estender a mão, sua mão de sombra se estendendo para apagar a única luz na sala. O ar na sala não estava vazio, era sólido, construído a partir de camadas de silêncio e do cheiro pesado e enjoativo de incenso queimando em um braseiro dourado. Xerxes estava diante de mim, a luz das velas capturando o suor em seu peito, transformando as cicatrizes de velhas guerras em cristas prateadas cintilantes. Ele não me olhou com luxúria. Isso teria sido uma emoção humana, uma simples fome da carne. Não. Ele me olhou com o fascínio frio e clínico de um arquiteto, examinando uma estrutura que pretendia demolir. Ele estendeu a mão, seus dedos ásperos e calejados, e traçou a linha das correntes douradas, cruzando minha clavícula. Sangue do meu sangue. Ele sussurrou, as palavras ligeiramente arrastadas pelo vinho. Os gregos dizem que os deuses não sangram. Dizem que os deuses não pecam. Ele puxou a corrente, um movimento brusco e forte que me forçou a dar um passo mais perto. Os rubis cravavam-se na minha pele. Mas se eu sou o rei dos reis, ele sibilou, inclinando-se até que seu hálito, azedo de uvas e podridão, banhasse meu rosto. Então não há pecado, há apenas a minha vontade. Quebrar a lei é provar que estou acima dela. Ele não queria prazer. Ele queria transgressão. Ele queria tomar a única coisa que as leis dos homens e da natureza o proibiam de tocar, simplesmente para provar que o raio de Ahura Mazda não o atingiria. Ele estava me usando para travar uma guerra contra o céu. Quando suas mãos passaram das correntes para minha pele, eu parti. Eu não corri. Não havia para onde correr. As portas pesadas estavam trancadas e os imortais estavam de guarda lá fora. Em vez disso, corri para dentro. Lembrei das lições do balneário. Lembrei das rachaduras no teto. 1. Respirei. 2. Fechei os olhos, mas não para dormir. Na escuridão atrás de minhas pálpebras, visualizei o pesado teto de pedra acima de nós. Imaginei-me tornando-me leve, mais leve que o ar, mais leve que a vergonha que tentava me prender ao chão. Flutuei para cima.
Deixei a garota com as mãos trêmulas e os grilhões dourados lá embaixo. Do teto, olhei para baixo. Vi uma criatura pequena e frágil envolta em metal. Vi um homem grande e quebrado consumindo sua própria criação. Observei a cena como se fosse uma peça encenada por estranhos em uma língua que eu não falava. A garota lá embaixo sentia dor, sim. Eu podia ver seu corpo tenso. Eu podia ver o grito silencioso preso em sua garganta. Mas eu não era ela. Eu era a fumaça do braseiro. Eu era a partícula de poeira dançando à luz das velas. 3. Inspire. 4. Expire. Eu contava os ritmos da existência para manter a loucura afastada. A dor era distante, um latejar surdo que pertencia a outra pessoa. Xerxes murmurou coisas no ouvido da garota abaixo. Blasfêmias, gabolices, divagações incoerentes sobre o mar e o fogo. Mas as palavras se dissolviam antes de atingir o teto. O tempo perdeu sua forma. Poderiam ter sido minutos. Poderia ter sido uma eternidade. Então, houve uma pausa. O homem se afastou, desabando de volta na beira da cama, ofegando pesadamente. O ato de violação o havia exaurido, não fisicamente, mas espiritualmente. Ele parecia diminuído, um deus que havia comido o fruto proibido e descoberto que só tinha gosto de cinza. Eu flutuei de volta. A gravidade me agarrou novamente. A dor voltou, aguda e humilhante, reconectando-se aos meus nervos. Abri os olhos. Eu estava perto da mesa baixa onde o jarro de vinho estava. Minha mão, tremendo incontrolavelmente, repousava sobre a madeira fria. E lá estava, uma faca. Era uma coisa pequena, usada para descascar romãs. O cabo era de marfim, a lâmina curva e perversa, manchada com o suco pegajoso e seco da fruta. Ela jazia ali, esquecida na desordem de sua indulgência. Xerxes estava de costas para mim, a cabeça entre as mãos. Ele murmurava para si mesmo, perdido no labirinto de sua própria paranoia. Meus dedos se enrolaram no cabo de marfim. O metal estava frio contra minha palma suada. Seria tão fácil. Um passo, uma estocada no espaço entre o pescoço e o ombro. Eu sabia onde ficava a artéria. Os eunucos nos haviam ensinado anatomia, embora por razões diferentes. Eu poderia acabar com o monstro. Eu poderia acabar com a guerra contra o céu. Ou eu poderia virar a lâmina para dentro. Um corte rápido no meu próprio pulso, e a vergonha escorreria pelos tapetes persas. Eu seria livre. Eu estaria com a tossa. Agarrei a faca até meus nós dos dedos ficarem brancos. A raiva subiu em mim como bile, quente e ácida. Eu queria vê-lo sangrar. Queria ver o olhar em seus olhos quando a estátua finalmente se movesse. Dei um passo à frente. As correntes douradas tilintaram. Xerxes não ouviu. Ele estava muito distante. Mas naquele silêncio, outro som ecoou em minha memória. Tum, tum, tum. O som da minha mãe batendo na porta. Se eu o matasse, os imortais invadiriam. Eles não apenas me matariam, eles despedaçariam o harém. Arrastariam Cassandane de seu quarto e a esfolariam viva por criar uma traidora. Se eu me matasse, a deixaria sozinha neste inferno. Eu a deixaria a se perguntar, pelo resto de sua vida miserável, o que havia acontecido atrás dessas portas. A imagem dos cabelos grisalhos da minha mãe e de seus olhos aterrorizados me paralisou. Minha morte seria minha fuga, mas seria sua sentença. Minha mão tremia. A lâmina pairava a centímetros da possibilidade de liberdade. Olhei para o homem que se autodenominava um deus. Ele era patético, era vazio. Matá-lo lhe concederia uma morte que ele não merecia, uma morte de tragédia. E me matar lhe daria exatamente o que ele queria. Outra coisa quebrada para descartar. Lentamente, agonizantemente, soltei meus dedos. A faca caiu na mesa com um barulho. O som foi agudo como vidro quebrando. Xerxes levantou a cabeça, virando-se lentamente para me olhar. Seus olhos estavam vidrados, desfocados. Ele não percebeu o quão perto a morte acabara de roçar em seu pescoço. Eu estava ali,
as correntes pesadas na minha pele, a vergonha queimando no meu sangue. Mas eu estava respirando. 5. Escolhi viver. Não porque a vida era doce, mas porque a sobrevivência era a única arma que me restava. Os guardas não me escoltaram de volta. Eles me descartaram. A pesada porta de cedro da câmara de confinamento foi destrancada e eu fui empurrada para dentro com a força descuidada que se usa para um saco de grãos estragados. Eu tropecei. As pesadas correntes de ouro em minha cintura, machucando meus quadris ao atingir o chão. A porta se fechou. O ferrolho deslizando para o lugar com um som final e absoluto. O quarto estava escuro, salvo por uma fresta de luar que vazava pela janela alta e gradeada. No canto, um monte de cobertores se mexeu. Era minha mãe, Cassandane. Ela não acordou. Havia chorado até a exaustão, sua respiração áspera e pesada, o sono dos emocionalmente afogados. Eu não fui até ela. Não podia deixar que ela me tocasse. Eu me sentia coberta por uma camada de lodo invisível. Uma contaminação que nenhuma água poderia lavar. O óleo almiscarado que as servas haviam esfregado em minha pele agora cheirava a flores podres. Eu era tóxica. Arrastei-me para o canto oposto do quarto, perto da bacia. A jarra de pedra, que geralmente continha água, havia sido derrubada na luta anterior, sua barriga estilhaçada contra a parede. Peguei um caco de cerâmica. Era curvo, irregular e afiado o suficiente para cortar a ilusão de viver. Sentei-me com as costas contra a parede de pedra fria, o caco pressionando a pele macia do meu pulso. No quarto do rei, eu havia largado a faca porque temia pela vida da minha mãe. Mas aqui, no escuro, a lógica se retorceu. Se eu sangrasse silenciosamente, se eu simplesmente dormisse e nunca mais acordasse, talvez eles pensassem que era uma doença. Talvez a poupassem. Pressionei a borda de argila. Uma gota de sangue, escura como vinho, brotou. Era até a única coisa em mim que parecia limpa. Só um pouco mais fundo. A escuridão sussurrou. Só um pouco mais fundo e as correntes cairão. Recostei a cabeça, fechando os olhos, esperando a coragem para fazer o corte final. Meu ouvido pressionado contra o chão de calcário. E então, o chão falou. Começou como um murmúrio, uma vibração viajando pelos ossos do palácio. Persépolis era uma maravilha da engenharia, uma cidade construída sobre segredos. Sob os pisos polidos, jazia um labirinto de tubos de argila e canais de pedra projetados para transportar água e vapor, aquecendo os banhos reais e resfriando as adegas. Essas veias ocas transformaram o palácio em um gigantesco ouvido sussurrante. Eu estava sentada diretamente sobre um dos poços de ventilação, conectados ao balneário real, o santuário privado localizado logo abaixo da ala leste do harém. Loucura! Uma voz ecoou através da pedra. Era oca, metálica, distorcida pelos canos, mas distinta. Não é loucura, é divindade. Uma segunda voz respondeu, suave e aterrorizada. Eu conhecia aquela voz. Era Aspamitris, o eunuco Mor. Ele acredita que está se tornando o próprio Ahura Mazda. Ele está se tornando um problema. A primeira voz interrompeu, afiada e brutal. Eu congelei. O caco em minha mão pairava sobre meu pulso. Pressionei meu ouvido mais forte contra a pedra fria, prendendo a respiração. O exército está inquieto, Aspamitris. Eles não foram pagos em 3 luas. Os depósitos de grãos na Babilônia estão vazios. E ele? Ele gasta o tesouro construindo um portão para lugar nenhum e profanando seu próprio sangue. Eu reconheci o segundo orador agora. Era Artabano. Eu o havia visto apenas de longe durante os grandes desfiles. Ele era o capitão da guarda real, o Azarapatish. Era um homem esculpido em carvalho e couro velho, com ombros largos que carregavam o peso do exército e um rosto marcado por lanças gregas. Ele era a sombra do rei, seu protetor, o único homem permitido a portar uma arma na presença de Xerxes. Ele ameaçou executar os sátrapas do Oriente hoje,
Artabano continuou, sua voz vibrando pelas tábuas do assoalho. Ele diz que estão tramando contra ele. Amanhã ele pode dizer que sou eu, ou você. Não podemos tocá-lo. Aspamitris choramingou. Os imortais respondem a mim. Artabano rosnou. O rei é um homem. Homens sangram, homens morrem. E quando um cão fica raivoso, você não tenta argumentar com ele, você o abate. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que as paredes de pedra. Quando? Aspamitris perguntou, sua voz mal audível. Esta noite, Artabano disse. Quando a lua atingir o zênite, ele estará cansado, estará sozinho. Você tem a chave da câmara interna. Eu tenho. Então use-a. Deixe a porta destrancada. Eu cuidarei do resto. As vozes sumiram, enquanto passos ecoavam para longe, presumivelmente deixando o balneário. Eu estava ali sentada, paralisada. O caco de cerâmica escorregou dos meus dedos e caiu no chão com um barulho. A gota de sangue no meu pulso havia começado a secar, uma pequena crosta escura. Olhei para ela. Eles iriam matá-lo. A percepção me atingiu com a força de um golpe físico. O monstro não era um deus. Ele não era uma força da natureza. Ele era apenas um homem. Um homem tão quebrado e aterrorizante que até seus próprios cães estavam se preparando para arrancar sua garganta. Esta noite. Olhei para a ferida irregular no meu pulso. Era superficial, um arranhão. Se eu morresse agora, morreria escrava. Morrerá vítima de um homem que seria um cadáver antes do sol nascer. Não, sussurrei. A palavra soou estranha em minha boca. Não era um apelo, era uma ordem. Arranquei uma tira de tecido da barra da minha túnica arruinada. Minhas mãos, que momentos antes tremiam com o desejo de morte, agora estavam firmes com um novo e feroz propósito. Enrolei o pano em meu pulso, apertando-o, estancando o fluxo de sangue. O ódio que havia sido uma pedra fria e pesada em meu estômago, de repente se acendeu. Não era mais a raiva quente e caótica de uma criança. Era frio. Era calculista. Xerxes ia morrer. Mas se Artabano e Aspamitris tivessem sucesso, o palácio se transformaria em um matadouro. Eles purificariam o harém para remover quaisquer testemunhas, quaisquer herdeiros, quaisquer pontas soltas. Minha mãe e eu éramos pontas soltas. Arrastei-me de volta para o canto onde Cassandane dormia. Toquei seu ombro, gentilmente desta vez. Acorde, sussurrei na escuridão. Eu não era mais a garota que queria deixar seu corpo. Eu era Roxana. Eu conhecia os segredos nas paredes. Eu conhecia o layout dos canos. E pela primeira vez na minha vida, eu sabia algo que os homens poderosos lá fora não sabiam. Eu sabia que o tempo deles também estava se esgotando. O silêncio de Persépolis não se quebrou. Ele se estilhaçou. Aconteceu exatamente como as vozes no chão haviam prometido, na hora em que a lua pairava como uma foice sobre as montanhas Zagros. Eu estava acordada, minhas costas pressionadas contra a pedra fria da cela, contando os batimentos cardíacos da noite. Ao meu lado, minha mãe, Cassandane, dormia o sono agitado dos condenados. Então, o grito veio. Não era um grito de mulher, era de homem. Um som gutural e úmido que se transformou em um gorgolejo. Foi seguido pelo inconfundível embate de bronze contra bronze, o baque pesado de corpos caindo no chão e o rugido de muitas vozes erguidas em raiva. O golpe havia começado. Roxana? Minha mãe se levantou abruptamente, os olhos arregalados e cegos na escuridão. O que é isso? É o rei? O rei acabou, eu disse, minha voz firme. Senti uma estranha calma se instalar sobre mim, fria e dura como o caco de cerâmica que eu segurara antes. Levante-se, mãe, estamos saindo. Não esperei que ela discutisse. Agarrei seu braço, puxando-a para ficar de pé. Ela estava leve, leve demais, exausta por anos de terror. Eu chutei a porta, estava destrancada.
exatamente como Artabano havia ordenado. O guarda que deveria estar nos vigiando havia sumido, provavelmente atraído para a carnificina ou já fazendo parte dela. Entramos no corredor e o mundo havia virado de cabeça para baixo. O harém, geralmente um lugar de ordem sufocante, era um matadouro caótico. Eunucos, aqueles guardiões intocáveis em seus mantos cor de açafrão, corriam em pânico. Alguns jaziam imóveis no mármore polido, sua seda manchada de sangue escuro. Os imortais, a guarda de elite, estavam lutando entre si. Os homens de Artabano usavam faixas vermelhas nos braços, derrubando qualquer um que não portasse a marca. Mantive minha mãe perto da parede, movendo-me nas sombras. Tínhamos que chegar ao balneário, mas eu não podia deixar todos. Passamos pelo dormitório das meninas mais jovens. Empurrei a porta. Lá dentro, elas estavam encolhidas como ovelhas assustadas. "Pare!" Eu sibilei. Pare, a garota que Xerxes havia aterrorizado no grande salão, levantou o olhar. Seu rosto estava pálido, manchado de lágrimas. Ao lado dela estava Tia, uma serva muda que muitas vezes me passava pão extra. Tia era pequena, rápida e invisível para os nobres, uma sobrevivente perfeita. "Venham", eu comandei. "Se ficarem aqui, o novo rei purgará a casa. Mexam-se." Pari hesitou, mas Tia agarrou sua mão, assentindo para mim com feroz determinação. Éramos 4 agora. Um pequeno exército de fantasmas movendo-se pelos destroços do império. Navegamos pela carnificina. O ar cheirava a cobre e vísceras. Vimos Aspamitres, o eunuco mor que havia chutado Shirin, encurralado por 3 soldados. Ele estava implorando, oferecendo ouro, oferecendo segredos. O soldado na frente não ouviu. Ele cravou uma lança no peito do eunuco. Não desviei o olhar. Não senti pena. A estátua não tinha lágrimas para o escultor. Chegamos à intersecção que levava às câmaras reais. A luta ali havia sido brutal, mas terminara. Corpos de guardas leais estavam empilhados como lenha. As grandes portas duplas do quarto do rei, o quarto onde eu quase perdera minha alma, estavam escancaradas. Eu parei. "Roxana, não", minha mãe sussurrou, puxando minha mão. "Não olhe." Mas eu tinha que olhar. Dei um passo na soleira. As velas ainda queimavam, lançando sua luz indiferente sobre a cena. Xerxes jazia no chão, meio emaranhado nos lençóis. Ele não parecia um deus. Não parecia o rei dos reis. Parecia um boi abatido. Seu peito era uma ruína de feridas de faca. Sua boca estava aberta em um grito silencioso. Seus olhos fixos no teto que ele havia afirmado possuir. O Aquinaques dourado, sua espada, jazia inutilmente fora de seu alcance. O sangue estava empoçando ao redor dele, encharcando os tapetes inestimáveis, transformando os padrões intrincados em uma única mancha escura. Eu estava sobre ele. O homem que havia aterrorizado o mundo, que havia chicoteado o mar, que havia quebrado suas próprias filhas, era apenas carne. Senti o peso fantasma das correntes douradas que ele me forçara a usar. Senti a lâmina fantasma em minha garganta. Juntei a saliva na minha boca. Foi um ato grosseiro, um ato vulgar. Algo que um pivete de rua faria, não uma princesa da linhagem aquemênida. Mas eu não era mais uma princesa. Eu era uma sobrevivente. Eu cuspi. O globo de cuspe aterrissou no chão de mármore, bem ao lado de sua mão que esfriava. Foi meu adeus. Foi meu julgamento. "Você era apenas um homem", sussurrei. "E você morreu como um cachorro." "Roxana!" Tia sinalizou freneticamente do corredor. Passos se aproximavam. Botas pesadas e blindadas. A segunda onda da purga estava chegando. Virei as costas para meu pai, para o rei, para o cadáver. "Para o balneário", eu disse, minha voz cortando o pânico de minhas companheiras. "Para as aberturas. Vamos descer." Corremos. Não olhamos para trás para o ouro, ou a seda, ou os mortos. Corremos em direção à promessa úmida e escura dos esgotos, deixando o palácio de luz queimar em seus próprios pecados.
A garganta do palácio nos engoliu inteiras. Descemos as entranhas de Persépolis por uma grade de manutenção escondida atrás das caldeiras do balneário. O ar aqui não cheirava na água de rosas ou medo. Cheirava a podridão antiga, terra úmida e o desperdício de 1000 reis. Era o cheiro da verdade. Cuidado, sussurrei, apertando a mão da minha mãe. Cassandane estava tremendo, seus finos chinelos de seda escorregando inutilmente nas pedras escorregadias e cobertas de musgo. Não solte! Estávamos rastejando pelo sistema de drenagem, as veias ocultas do império projetadas para levar embora a sujeira para que as pessoas bonitas lá em cima pudessem fingir que ela não existia. Agora, éramos a sujeira. O túnel era estreito, um tubo sufocante de escuridão que parecia pressionar meu peito. Tia, a serva muda, assumiu a liderança. Ela se movia com a agilidade de um rato, suas pequenas mãos tateando as paredes em busca de orientação. Pari seguiu, sua respiração vindo em arfares curtos e aterrorizados. Meu vestido, Pari choramingou. O tecido caro enganchando em uma raiz irregular que saía do teto. Está arruinado. Bom, eu sibilei de volta. Deixe-o apodrecer. Não o usaremos para onde estamos indo. Nós arrastamos através de uma lama que chegava aos nossos joelhos. Era espessa e fria, uma mistura vil de lama e lixo. Enquanto nos movíamos, a sujeira respingava em nós, cobrindo nossa pele, nosso cabelo e as joias odiadas que eu ainda usava. Olhei para as correntes douradas cruzando meu peito, as que Xerxes usara para me prender. Estavam incrustadas de lodo marrom. Os rubis estavam opacos, indistinguíveis de seixos. O ouro não brilhava mais. Na escuridão do esgoto, a riqueza do rei era inútil. A lama era o grande equalizador. Apagou o óleo do harém. Apagou o cheiro do monstro. Eu não consigo. Minha mãe ofegou tropeçando. Ela caiu de joelhos na água, soluçando. Roxana, não consigo respirar. Está muito escuro. Eu parei. Puxei-a para cima, minhas mãos agarrando seus ombros. Meus dedos deixaram rastros de lama em seu rosto. Pintura de guerra para uma batalha que ela não havia escolhido. Você viveu 14 anos do silêncio dele. Eu lhe disse, minha voz feroz e baixa. Você não morrerá no esgoto dele. Estamos saindo do túmulo dele, mãe. Passo a passo. Ela olhou para mim. Na penumbra, ela não via mais uma criança. Ela via o ferro que havia sido forjado no fogo da loucura do rei. Ela assentiu, limpando o rosto com uma mão lamacenta, e se levantou. Seguimos em frente. O tempo se dissolveu. Havia apenas o som de água chapinhando e o chilrear distante de ratos. Então, tia parou. Ela bateu na parede de pedra 3 vezes. À frente, uma luz cinzenta filtrava-se por uma cortina de videiras penduradas. Uma corrente de ar atingiu meu rosto. Não o ar estagnado dos túneis, mas algo agudo, frio e dolorosamente fresco. A saída. Era um escoadouro de águas pluviais que desembocava em um leito de rio seco fora dos muros ocidentais, longe dos portões principais onde a matança estava ocorrendo. A grade de ferro que o cobria estava enferrujada, corroída por anos de negligência. Empurrem, eu comandei. Juntas, jogamos nosso peso contra o ferro. Ele gemeu, protestando contra a perturbação, flocos de ferrugem chovendo sobre nós. Com um guincho final e agonizante de metal, cedeu balançando para fora. Caímos no chão rochoso, tossindo e ofegando. Rolei de costas, meu peito arfando. Acima de mim, o céu não era mais preto. Era um roxo machucado, sangrando em um ouro suave e pálido no horizonte. As montanhas agros permaneciam em vigília silenciosa, enquanto o sol começava a coroar seus picos. O vento mordia minha pele molhada, mas parecia uma carícia. Foi o primeiro sopro de ar que tomei na minha vida, que não pertencia a Xerxes. Eu me sentei, olhei para as outras. Estávamos irreconhecíveis.
Éramos monstros de lama e lodo, despojadas de beleza, despojadas de dignidade. Mas estávamos vivas. Alcancei o fecho das correntes douradas em meu pescoço. Meus dedos, escorregadios de lama, tatearam a trava. Finalmente ela clicou. Puxei a pesada trama de ouro e rubis do meu corpo. Fez um som molhado e pesado enquanto a joguei sobre as rochas. Deixe-o, eu disse a Pari, que estava olhando para as joias. Esse é o preço da entrada para o inferno. Não vamos voltar. Nós nos levantamos, 4 mulheres feitas de terra, e caminhamos em direção ao sol nascente. Atrás de nós, a fumaça do palácio em chamas começou a subir, um pilar negro lamentando um deus morto. 10 anos depois. O mar Egeu era uma folha de turquesa martelada, estendendo-se para tocar o céu. O ar aqui, na ilha de Naxos, cheirava a sal e tomilho selvagem. Era um cheiro limpo. Sentei-me em um banco de madeira sob a sombra de uma oliveira. Um pergaminho de papiro espalhado em meu colo. Minhas mãos estavam manchadas de tinta, não de lama. Assim, mamãe. Uma menininha, não mais velha que 10 anos, olhou para mim. Tinha cabelos selvagens e encaracolados e olhos que guardavam a faísca do oceano. Quase, Elara. Eu disse suavemente, guiando a mão dela. A letra alfa deve ficar de pé. É o começo. Eu a nomeei em homenagem à amiga que não pude salvar. Eu a nomeei para que a garota que morreu no harém vivesse na luz do sol. Elara voltou à sua escrita, a língua para fora em concentração. Eu a observei, uma onda feroz de amor apertando meu peito. Ela não sabia nada sobre correntes douradas. Ela não sabia nada sobre o silêncio. Ela conhecia apenas o som das ondas e a voz de sua mãe lendo histórias de heróis que lutavam contra monstros. Olhei para o meu pulso esquerdo. A cicatriz ainda estava lá, uma linha fina e branca, onde eu quase terminara tudo no escuro. Mas o sol havia bronzeado minha pele, e a linha havia desaparecido, misturando-se à história do meu corpo. Não era mais uma ferida, era um mapa. Mostrava onde eu havia estado e provava que eu havia partido. Mamãe? Elara perguntou, pausando. Quem é o rei na história? Eu sorri. Foi um sorriso genuíno que alcançou meus olhos. O rei é apenas uma sombra pequena, eu disse a ela, mergulhando minha pena na tinta. E as sombras desaparecem quando você acende a luz. Olhei para o mar, a vasta e aberta água que me separava das cinzas de Persépolis. Eu não era uma princesa. Eu não era uma vítima. Eu era a autora da minha própria vida. E a página era finalmente minha para escrever. A história, muitas vezes, lembra os reis que construíram os muros, mas esquece os sobreviventes que os escalaram. A jornada de Roxana nos ensina uma verdade poderosa sobre nossas próprias vidas diárias. Podemos não viver em um palácio de ouro ou enfrentar um tirano com uma espada, mas todos nós carregamos correntes. Essas correntes podem ser o trauma do nosso passado, o medo do futuro, ou o silêncio que mantemos para sobreviver a relacionamentos difíceis ou ambientes tóxicos. Xerxes tinha poder absoluto, mas morreu prisioneiro da sua própria loucura. Roxana não tinha nada, mas encontrou liberdade na lama de um esgoto. Isso nos lembra que o verdadeiro poder não vem de controlar os outros, vem de dominar a si mesmo. Não importa quão escura sua situação pareça, não importa quão pesadas suas correntes sejam, você possui a força para quebrá-las. Você não é definido pelo que aconteceu com você. Você é definido por como você escolhe reescrever o seu final. Se a coragem de Roxana tocou seu coração hoje, por favor, clique no botão curtir para honrar sua memória. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ser lembrado de sua própria força interior, para que as histórias dos esquecidos nunca mais sejam silenciadas. E se você quiser se juntar a nós para desvendar as verdades sombrias que a história tenta esconder, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Oro para que, onde quer que você esteja agora,
Receba a coragem de se afastar das coisas que o machucam. Que Deus o abençoe com a força para quebrar todas as correntes que o prendem. E que Ele o guie para fora da escuridão e para o seu próprio belo nascer do sol. Se você acredita que a luz sempre vencerá da escuridão, escreva amém nos comentários abaixo.